Bom dia, Shalom, muita paz. Que bom termos mais uma oportunidade para revermos verdades bíblicas relacionadas com o Espírito Santo, não é verdade? Falar sobre o Santo Espírito de Deus, de Jesus Cristo, traz muita alegria e paz ao coração, pois a Ele, afinal, devemos toda a nossa saúde espiritual. E além de ser gratificante, precisamos continuar desmistificando aos poucos todo o enredo que foi feito em torno dele. Vamos considerar agora as verdades espirituais contidas nas palavras de Paulo em 1 Coríntios 2, versos de 10 ao 16, na linguagem de hoje, para entendermos mais da sabedoria de Deus e da explicação do apóstolo sobre como os conteúdos divinos passam para a mente do seu povo crente sem serem compreendidos pelos demais. Disse Paulo, aspas, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Fecha aspas. Neste texto podemos extrair algumas informações importantes. Deus revela seus segredos por meio do seu Espírito. Só o Espírito de Deus conhece tudo a respeito de si próprio, da mesma forma como só o nosso Espírito sabe o que pensamos. Só as pessoas espirituais entendem as revelações profundas de Deus, enquanto que os carnais se alimentam apenas do leite materno, conforme 1 Coríntios 3, versículo 1. E quem não tem o Espírito de Deus, por exemplo, não pode entender nem mesmo como a morte de Jesus é fonte de vida para os que nele creem. Bem, precisamos compreender ainda que as palavras ensinadas pelo Espírito se referem aos documentos originais, não necessariamente às cópias e traduções. Por causa de sutis alterações encontradas nas cópias atuais dos antigos manuscritos, heresias vêm sendo transmitidas causando uma mornidão na igreja, capaz de causar náuseas a Deus. E se quisermos conhecer a mensagem que Deus nos tem dado, precisamos do Espírito enviado por Ele. Foi essa a função-chave do Espírito Santo que Deus usou para alcançar o apóstolo Paulo. Nós, contudo, ainda não estamos contando com a plenitude deste dom. Não porque o mesmo tenha sido suspenso no passado pelas intervenções humanas na era medieval, não,
mas porque aceitamos essa blasfêmia contra Deus como sendo uma simples evolução do cristianismo. Por causa dessas heresias que nos foram ensinadas, carregamos a dificuldade para receber a graça e o poder que vem do alto, porque os mesmos só fluem de modo eficiente por meio do canal proposto por nosso Redentor. E se esse canal ainda permanece parcialmente bloqueado, é porque, sob o ângulo da verdade, a grande maioria dos cristãos ainda estão acomodados sob o rito romano do paganismo. As palavras assumidas por Paulo em 1 Coríntios 2,16 são muito importantes, porque percebemos que ele avançou muito nesse conhecimento de pensar como Cristo pensa. Não só porque teve aquela visão no caminho de Damasco, mas porque as coisas invisíveis que Deus lhe revelou, ele as comparava com as coisas espirituais que ele já conhecia. E nós, o que precisamos a fim de entendermos melhor o amor de Deus, para facilitar a nossa decisão de descansar nele, isto é, de viver pela fé naquele que se entregou por nós. Talvez precisamos lutar pela dose mínima e indispensável do Espírito Santo verdadeiro, fazendo como os discípulos fizeram antes do Pentecostes, unirmos-nos num só propósito, numa só alma, para orar pela última chuva do Espírito Santo, conforme Zacarias 10, versículo 1. Pois já estamos no tempo das chuvas serôdias, em grande medida, para auxiliar-nos na conclusão da obra de Deus, conforme Oséias 6, de 1 a 3. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, 2 milênios, nos revigorará. Ao terceiro dia, ao terceiro milênio, nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. No estágio em que nos encontramos, ainda nos falta achar esse caminho que nos leve à existência, à excelência do amor fraternal, enaltecida no Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Se não passarmos por esta experiência de forma serena, organizados em pequenos grupos familiares, nos restará somente esperar pelo tempo de angústia como nunca houve, para sermos purificados da forma como se purifica o ouro, porque é certo que Deus não desistirá de nós. Mas seria preciso sofrer tanto para alcançarmos a bênção, a salvação, se esta é de graça? Se a mesma esteja possivelmente apenas na dependência de uma educação mais adequada, que nos revele, por exemplo, a importância da mudança de conceitos sobre a teoria da terceira pessoa da Trindade e do batismo em nome de Jesus? Bem, o assunto está muito interessante, mas é hora de encerrarmos por hoje. Estimamos que todos recebam desta alegria que nos vem do alto. Curtam a nossa música especial e até o próximo vídeo, no qual daremos a continuidade a esse maravilhoso tema, se Deus quiser.